Salve, pessoal! Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Estavam com saudades, né, do nosso Drops Entre Vozes aqui. Hoje, sexta-feira de carnaval. Vamos à terra do carnaval, por que não, né? Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, conversar com o nosso parceiro Bruno Brás, repórter do UOL, setorista do Vasco da Gama. Até a gente brincava fora do ar um pouquinho, né? Setorista do Vasco da Gama deve ser algo legal de ser, né? Um dia. O cara cobre eleição, cobre de tudo um pouco, né? A gente teve essa experiência aqui esse ano, né, Leandro Bez? Eleição, aí vai para o âmbito da justiça, vai para lá, vai para cá, e daqui a pouco já tem impeachment, o cara nem foi eleito, já tá fora também, então é bom para repórter, né? O telefone deve tocar 3 da manhã, numa sexta, no sábado, né? Já tem que fazer matéria, aquela coisa toda. Mas vamos falar sobre Inter e Vasco e também um pitaquinho Flamengo e Corinthians, né? Jogos deste domingo e que podem decidir o Campeonato Brasileiro. Bruno, prazer de ter aqui no Voz do Gigante. É um prazer estar falando com vocês, eu agradeço o convite, uma boa noite ao pessoal do Vozes do Gigante. E estamos aí para falar desse jogo aí que está mexendo com o coração dos colorados e dos vascaínos, né? Leandro Bez, boa noite. Se tirar do mudo é mais fácil, né? Boa noite, Lucas. Boa noite, Bruno. Grande abraço. Muito obrigado pela tua gentileza. A gente sabe que, para quem cobre um time que está lutando para sair do Z4, a bronca é muito maior. Te entendemos completamente, viu, Bruno? Então, saiba que aqui tu vai ter todo o carinho e atenção, porque passamos por isso faz muito pouco tempo e sabemos como é esse drama. Tá certo. No caso, o Vasco já está se tornando um pouco especialista nisso aí, né? Já pode ir para o tetra rebaixamento, né? Igualando o número de títulos que tem brasileiro. Se for rebaixado, vai igualar o número de rebaixamentos. Que loucura isso, né, cara? Nossa senhora, pensa no Vasco, eu me lembro do grande Vasco, eu vi o Dinamite jogar, cara. Eu sou mais velho que vocês, eu acho, mas Roberto Dinamite, sabe? Timaço, Romário Surgido. Decisão do brasileiro, que o Inter foi campeão em cima do Vasco. Cara, então, nossa, dói um pouco ver o Vasco nessa situação, sabe? É complicado, cara, mas deixa eu te perguntar, Bruno, abrindo os trabalhos aqui sobre o Vasco da Gama, porque olhando de fora, a gente vê o Vasco meio sem saber o que quer, né? Trouxe o Sapinto, não durou muito tempo, né? Saiu uma notícia até de que o Vasco pagava 6 técnicos, né? Devia para 6 técnicos. Trouxe o Luxemburgo de volta, né? Meio que não aceitando um salário, só a premiação caso saísse do rebaixamento. Meio na mística do ano passado, né? Lembro que o Luxemburgo veio aqui no Beira-Rio em 2019 e ganhou o jogo de 1-0 e deu aquele gás no Vasco da Gama. Mas aparentemente não está conseguindo repetir nessa temporada, né? O que está acontecendo com o Vasco? Perdeu o confronto direto de novo, tomou 3 do Fortaleza, perdeu o Clássico. O que acontece com esse Vasco em 2020 que não conseguiu engrenar? Eu acho que tem muito a ver com a questão administrativa. Foi um ano eleitoral e foi um pouco assim de teimosia da antiga administração. O Vasco, vamos recordar, voltar um pouco, ele inicia o campeonato com o Ramon Menezes. E ali criou-se uma falsa ilusão que estava muito fora da verdadeira realidade do time. Então o Vasco placou a primeira vitória, a segunda, a terceira, começou aquela coisa do ramonismo. E isso aí criou uma ilusão, não só para o torcedor, como também internamente para o clube. Então achou-se que o Vasco tinha um time capaz de brigar na parte de cima da tabela, quando isso nunca foi uma realidade. E aí, quando a realidade foi batendo na porta, o Vasco começou a perder jogos e tudo mais, o então presidente Alexandre Campelo quis mandar embora o Ramon Menezes, que eu não acho que talvez tenha sido a situação mais correta, porque eu acho que eles estavam um pouco iludidos com essa questão de começar o campeonato bem e tudo mais. Apostaram no Sapinto, não deu certo, e aí, assim, eu acho que tem muito aquela coisa assim, o pessoal fala muito, tem que dar tempo para o treinador se ambientar. Então, eu acho que depende muito da ocasião. No caso do Sapinto, assim, o time não evoluiu nada. Pelo contrário, ficou pior do que era com o Ramon. Então, assim, e aí a diretoria quis manter ele por mais tempo. O resultado não chegou e ficou um pouco tarde para mexer. Então, o Luxemburgo chegou meio como o bombeiro aí da situação, por ter feito um bom trabalho em 2019, mas até agora também tem se mostrado muito instável. Começou bem e agora já está mantendo aí mais ou menos
o aproveitamento que estava com o Sapinto. Então, assim, é bem preocupante a situação do Vasco, porque a gente vê dentro de campo que você vê os outros times que brigam diretamente contra o rebaixamento, o próprio Sport aí contra o Inter, demonstrou, de repente, não muita técnica, mas vontade, foi ali na aquele raça. Momento que o time que está no Z4 tira força onde não tem aquela arrancada, né, heróica, né, como já aconteceu. E aí você vê um Vasco contra o Fortaleza completamente apático, entregue ali ao Fortaleza. Então isso é muito preocupante. Vês? Bruno, eu tava assistindo, não assisti ao jogo, né, do Vasco contra o Fortaleza, porque a gente estava muito envolvido com o Inter Sport, né, aquele desastre que certamente tu acompanhou depois, mas pelo que eu vi ali, aquele gol muito cedo do Fortaleza meio que acabou com o moral do Vasco, né, acho que foi fundamental para a goleada. Que Vasco vem para domingo, Brunão, em São Januário, enfim, um estádio que anteriormente lotado seria uma panela de pressão até para arbitragem. E a gente tem aqui no Inter um cara que é cria do Vasco, né? Abel Braga, enfim, um zagueiro vascaíno, histórico, um cara que conhece como poucos ali em São Januário. O que tá pensando esse jogo de domingo? Porque os dois precisam ganhar, né? O Vasco desesperado para subir, para não cair, perdão, e o Inter, depois da mancada que deu em casa com o Sport, desesperado para tentar se manter à frente do Flamengo ainda, algo que começa a surgir como muito difícil daqui a pouco, se não vencer o Vasco, né? Por favor, que jogo tu tá imaginando domingo em São Januário? Assim, você tocou num ponto bem interessante, que é realmente o Vasco ele tem essa parte psicológica, emocional, o Vasco tem sentido muito, e de fato isso aconteceu, inclusive assim, o próprio Luxemburgo admitiu isso, que esse gol no início abalou o Vasco, então assim, é uma coisa muito assim que eu acho que pode ser levada para o jogo de domingo também. Eu acho que se porventura o Inter fizer um gol logo no início, eu acho que vai abalar bastante o emocional do time. Esse time do Vasco já mostrou que não é um time muito equilibrado emocionalmente. Então, inclusive o Vasco não conseguiu nenhuma... Tem aquela famosa música da torcida, o Vasco é o time da virada, mas isso não está se traduzindo nesse Campeonato Brasileiro dessa edição. O Vasco não conseguiu virar nenhum jogo. Quando o Vasco começou atrás, o Vasco não conseguiu virar nenhum jogo nesse campeonato ainda. Então, essa parte emocional está pesando bastante para o time do Luxemburgo. Até estava ouvindo agora de frescura em grupos de colorados no WhatsApp, né? Vazou um áudio de um torcedor do Vasco, né? Dizendo que não ia mais acompanhar os jogos, não sei o quê, e que tem um diabinho, né? Dizendo, ainda além de entrar na zona do rebaixamento, o próximo jogo contra o Inter que disputa com o Flamengo, né? Eu e o Leandro B, esse rapaz aqui embaixo, a gente torceu ferrenhamente pelo Vasco nas últimas 2 rodadas para chegar mais tranquilo nesse jogo. Porque, claro, tem aquela rivalidade Flamengo e Vasco, né? Assim como acontece aqui em Porto Alegre, do Inter com o Grêmio, né? Tanto que o Grêmio perdeu de forma, vamos deixar, de forma frouxa pro Flamengo, né? Tomou 4 gols no segundo tempo, para não dizer outra coisa. E o Vasco poderia até dar uma facilitada pro Inter se tivesse um pouco mais tranquilo na tabela. De ambiente, assim, Bruno, de quem conhece o clube e tal, né? Dar o título para o Flamengo, uma vitória sobre o Inter, escapar da zona, né? Já que abriu 4 pontos agora para o primeiro que está escapando. Como é visto esse dilema aí em São Januário? Assim, infelizmente lá para todos os vascaínos essa questão não tem pesado tanto. E assim, é curioso porque em 1992 o Vasco acabou ajudando bastante no título do Flamengo, que era um quadrangular. O Vasco chegou na última rodada desse quadrangular ainda com chance de ir para a final, só que precisava ganhar do São Paulo e o Flamengo empatar com o Santos. E aí o Vasco faz 3-0 no São Paulo, do Raí, Miller. Só que logo no início do segundo tempo, o Flamengo já faz 2-0 no Santos. Aí foi até um fato curioso que em São Januário, o jogo era em São Januário, Vasco São Paulo, a torcida começa a cantar para entrega, mas isso não aconteceu, o Flamengo foi para a final e foi campeão. Agora, foi uma administração que acabou de assumir, né, essa eleição conturbada, e uma queda para a Série B. O Vasco já não está bem nas pernas financeiramente, e uma queda para a Série B seria péssimo para esse início de gestão, para esse próximo triênio. Então, assim, hoje, inclusive, a diretoria do Vasco se reuniu com os jogadores, não sei se já chegou essa informação até vocês. Sim. Teve uma reunião antes do treino, eles bolaram o tal do plano de 15 dias. O famoso pacto, né? Aqui se fala pacto, né? Pacto de campeonato. Alguns detalhes assim não foram expostos, mas obviamente tem a questão financeira, vai entrar aí, o famoso bicho, né? A premiação.
uma forma de tentar incentivar o time para esse jogo aí que é tratado como uma decisão. Essa questão da rivalidade aí vai ficar... O Vascaíno vai secar o Flamengo para o jogo contra o Corinthians, mas esse jogo aí é fundamental para o Vasco. E em questão de time, em comparação ao jogo do Fortaleza, os 3-0, o que muda para o jogo? Ou até mesmo se dá para fazer um comparativo maior, né? Porque, vou confessar para ti, Bruno, no primeiro turno, quando o Inter ganha do Vasco de 2-0 aqui no Beira-Rio, eu até esperava um pouco mais de dificuldade, porque o Vasco também estava numa situação meio ali, né, depois dessa do Ramon e tal, não, vai brigar por cima ou vai brigar lá embaixo? Será um jogo mais difícil, o Inter teve muita facilidade naquele jogo, foi 2-0 meio que ao natural, né? O que a gente pode esperar do Vasco, desfalque, escalação? Então, assim, muita gente colocou essa derrota contra o Fortaleza na conta do Luxemburgo, porque, assim, de fato ele mudou muito, assim, o time base para esse jogo. E ele fez algumas apostas arriscadas num momento complicado na tabela. Então, por exemplo, por mais que, por exemplo, o Thales Magno e o Gabriel Peck, são dois garotos da base, promessas, tenham oscilado, principalmente o Thales, ele resolveu barrar os dois e apostar no Igor Catatal, que foi um atacante que veio do Madureira, no Campeonato Carioca, e assim, não deu certo, ele mexeu no meio de campo, também não deu certo, enfim, o time não se encontrou em campo, então ele foi muito criticado por isso. Ele começou com o Germancano no banco, porque ele tinha tido uma gastroenterite, e também foi contestado isso, assim, até que ponto precisava eles ficar o primeiro tempo no banco, então eu acredito que ele vai vir ele vai tentar trazer o time base ali que estava jogando antes do jogo contra o Fortaleza. Então ele deve voltar com o Thales no ataque, fazendo a dupla, um trio ofensivo ali com o Pikachu, o Germancano e o Thales. Então o Thales volta ao time, o Pikachu que jogou como lateral direito contra o Fortaleza, ele volta como um ponta-direita avançado, e quem entra na lateral direita é o Léo Matos, que o pessoal aqui no Rio está comparando muito ele com o Felipe Melo, que ele chega junto. Você vai ver no jogo. Ele, por exemplo, ele tem 11 jogos e teve 9 cartões amarelos. Ele é bem alto. E ele chega aí ele volta à lateral direita, então o Pikachu joga mais avançado. Eu acho que o Luxemburgo vai apostar nesse trio da frente aí, Pikachu, Cano e Thales. E no meio de campo ali fica alguma dúvida, mas imagino com o Benítez ali armando a jogada e a dupla de volantes ali, o Bruno Gomes e mais algum jogador ali que ainda está na dúvida, isso daí. O Cano tá bem pro jogo? Só para teve gastroenterite, mas tá bem, vai jogar tranquilo. Na verdade, assim, ele teve 2-3 dias antes do jogo contra o Fortaleza, só que no dia do jogo ele já acordou bem, só que teve uma reunião entre a comissão técnica e os médicos acharam melhor ele começar no banco. Foi um negócio um pouco assim contestado, foi engraçado até porque eu perguntei ao Luxemburgo depois na coletiva sobre como é que tinha sido essa decisão de começar com o Cano no banco. Ele não gostou muito, ficou meio chateado, falou que não era médico, que tinha que perguntar para o médico, e ficou meio irritado. Ele chegou um pouquinho de cabeça quente aí depois da derrota, mas assim, ele vai para o jogo, já está 100%, ele vai para o jogo sim. Mas, Bruno, uma dúvida, te parece que o Vasco espera o Inter ou o Vasco parte para cima do Inter logo de cara? Assim, o time que tem se apresentado com o Luxemburgo, independente do adversário, o Vasco ele espera um pouco mais. Eu acredito que o Vasco vai esperar o Inter e vai tentar sair emplacando um contra-ataque. Não vai me surpreender se o Vasco for muito para frente, assim, muito para cima. Mesmo precisando da vitória, Bruno? Mesmo precisando da vitória. Pelas posturas que foram adotadas nos últimos jogos. Assim. Foi assim, com Fortaleza começou um pouco mais equilibrado, mas aí depois que toma o gol, o time já se desorganiza todo. Contra o Flamengo, ele foi muita retranca. O Vasco foi amassado no primeiro tempo contra o Flamengo. Então, assim, a tônica tem sido essa. A gente tem falado muito sobre isso, né? Que o Inter, diferente do que fez contra o Sport, né? Que tentou meio que ganhar a qualquer momento, e aí deu uma falha no primeiro contra-ataque, teve a expulsão do Wendel, mudou todo o jogo. Teria que entrar pressionando o Vasco justamente para destabilizar, né? Daqui a pouco faz um gol cedo, as coisas já mudam de figura.
Mas eu ia perguntar sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que acho que foi o último jogo que eu parei para realmente ver o jogo do Vasco, né? E o Vasco jogou bem aquele jogo, né? Ganhou de 3-2. Sim, sim, foi uma Como é surpresa. que foi o Vasco naquele jogo? E por que mudou tanto agora para esses últimos jogos? Mas para você ver assim, a fragilidade do time, até nesse jogo que jogou bem, ele faz o 3-0 e aí dentro do próprio jogo, o time ele se perde um pouco. E aí ele toma o primeiro, toma o segundo. Se tem mais 5 minutos ali, o Vasco tomava um empate. Foi um bom jogo que o Vasco fez, mas mostra também muito como é um time instável. Agora, tem uma coisa legal assim que eu gostaria de abordar com vocês, que é esse reencontro do Vasco com o Abel Braga, porque sim, a última passagem dele, que foi no início de 2020, definitivamente não foi boa no Vasco, não deixou saudade. Ele mesmo diz isso, né? Quando a gente contesta aqui, não, o Abel nos últimos 3 times não foi bem, né? Que é Flamengo, Cruzeiro e Vasco. Ele contesta só o Flamengo, né? O Flamengo ele não aceita esse estigma. Agora do Vasco ele... Sim, assim, ele não foi bem, assim, você pegando os números dele, ele não foi bem, a campanha dele não foi boa, o desempenho não foi bom, e ele também ficou muito marcado, eu acho, por uma frase um pouco infeliz, que ele perde um clássico para o Flamengo, e aí ele foi até uma frase que viralizou, que ele diz, foi lindo, hoje foi lindo, cara. O time perdeu, mas jogou muito bem, isso pegou muito mal na torcida do Vasco, e ali ele ficou um pouco sem clima, assim, ele acabou sendo vaiado bastante e acabou ele mesmo pedindo demissão. E um outro jogador aí que é um reencontro é o Thiago Galhardo, né? Pois é, até te perguntar sobre isso, né? Porque... Fez gol no primeiro turno aqui, né? Fez gol no primeiro turno, né? Sim. E a princípio volta depois de muito tempo parado, né? Porque o Galhardo teve uma lesão na panturrilha contra o Goiás, né? Isso era dia 10 de janeiro, já fechou um mês fora, né? Teve toda essa negociação de ficar fora, de talvez ir para a Arábia, não foi. Não foi muito boa a saída do Galhardo do Rio de Janeiro, né? Esse casamento parecia que ia dar certo, mas não deu, né? Então, e a gente não sabe também que Galhardo que se apresenta domingo, né, Bruno? Tem isso também. Sim. O Galhardo foi um capítulo interessante no Vasco, assim, porque em campo ele deu resultado, ele foi um bom jogador no Vasco, incontestavelmente. Só que ele tem uma personalidade. E assim, quando ele chegou no Vasco, ele não tinha esse nome, esse peso todo que ele ganhou no Inter. Porque ele saiu do Madureira, aí jogou um tempo no Botafogo, aí foi para o Japão. Aí quando o Vasco trouxe ele, Thiago Galhardo, meio que achava que era meio que jogador de time pequeno. E ele foi muito bem. Só que, e assim, foi até uma projeção que ele teve na carreira, mas ele acabou se perdendo um pouco internamente ali, se envolveu em algumas polêmicas com o Alberto Valentim, que era o técnico da época, colou no Maxi Lopes ali na época e rolou o pessoal falando um pouco de panela e tudo mais. Ele acabou brigando com o Alberto Valentim e ele foi meio que deixado de lado, foi um contrato meio ali, uma rescisão ali unilateral, e inclusive depois ele consegue entrar na Justiça do Trabalho e se desligar do Vasco. Foi um litígio assim meio conflituoso ali entre as partes. Mas é um jogador que jogou muito bem no Vasco. Aqui ele tá bem também, né? Mas é esse tempo parado, né? Essa negociação deixou ele meio desfocado, né? Pelo menos é o que se diz aqui, né? A torcida do Vasco chamava ele um pouco de... Porque ele gosta, não sei se aí no Inter ele tá sendo muito assim, mas quando ele vai dar entrevista, ele gosta de falar bastante. E aí teve uma galera da torcida do Vasco que começou a apelidar ele de palestrinha, porque ele falava muito. Ai. Deixa eu te perguntar, Bruno, também em relação a esse confronto, né? Tu tá no Rio de Janeiro, né? Então tu tem um ambiente óbvio, né? Do Flamengo também, apesar de ser setorista do Vasco. Sim. Qual o clima, o ambiente, né? Flamengo, Vasco, Inter, Sport, essa derrota na quarta-feira, mexeu com toda a tabela, bem dizer, na parte de cima e na parte de baixo também, né? Assim, a quem mora aqui no Rio conhece um pouco como é que é o estado de espírito do flamenguista. Então, assim, eles estão bem confiantes. Assim, essa mexida aí, essa derrota inesperada do Inter, assim, essa esperança que eles conquistaram agora, assim, para o flamenguista, eles passaram a ficar muito confiantes. Então, assim, o clima é de muita confiança entre os flamenguistas aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, assim, eles falam muito, é uma coisa, assim, até curiosa, até fico brincando com os flamenguistas, eu falo assim, porque de 10 flamenguistas, 9 é assim, pô, cara, vocês têm que ganhar do Inter aí para ajudar a gente, uma coisa meio provocando. Eu falo, mas tem o jogo contra o Corinthians, né? Assim, a confiança tá tão grande assim que eles nem estão falando muito do jogo contra o Corinthians.
Eles estão mais preocupados no Inter e Vasco. Mas eu te pergunto mais na questão de analisar o Flamengo, né? Porque, claro, o Flamengo a gente sabe, tem um poder individual gigantesco, né? Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, Gabriel, enfim, uma gama de jogadores que podem decidir a qualquer momento. Mas a visão que a gente tem aqui também é que o Flamengo não está jogando tudo que pode ainda na mão do Rogério Ceni, né? Sim. Tanto que empatou com o Bragantino, perdeu jogos fáceis dentro de casa para o Ceará, né? Assim como o Inter perdeu para o Sport, o Flamengo perdeu para o Ceará há poucas rodadas, né? Talvez seja o momento melhor do Flamengo, né, nessa reta final. É por aí ou ainda esse time do Rogério é muito instável, né? Claro, você se conversa setorista do Vasco. Sim. Assim, o clima, por exemplo, o Rogério está longe de ainda de ser uma unanimidade na torcida do Flamengo, está longe disso. Inclusive, ele estava sendo muito contestado, assim, esse início de trabalho. Só que, assim, a gente viu uma evolução nos últimos jogos. Apesar do empate contra o Bragantino, a gente tem visto uma evolução. O Flamengo tem evoluído. E os próprios flamenguistas também têm falado bastante sobre isso. Assim. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se é por mérito do Rogério Ceni ou se é um time que já está muito entrosado. A base do time é desde de 2019. É um time de muita qualidade que, às vezes, eles se entendem ali e resolvem o jogo ali sozinho. Mas é notório uma pequena evolução do Flamengo nessa reta final aí. Pra já te agradecer, Bruno, pelo papo, né? E já deixar o convite, né? Se o Vasco permanecer na Série A do ano que vem, já tá de volta aqui para falar sobre o Vasco. Muito provável o time do Vasco para domingo. Então, eu apostaria Fernando Miguel, Léo Matos na lateral direita, e aí o Vasco vai ter o desfalque do Marcelo Alves na zaga, que ele tomou o 3º cartão amarelo. Eu acho que ele vai ali de Leandro Castan e Ricardo Graça. E aí serão 2 zagueiros canhotos. Ali, tem um pouco esse preconceito. Na esquerda ainda tem uma dúvida, lateral esquerda tem uma dúvida, porque o Henrique ele sofreu uma lesão no jogo contra o Fortaleza. Se ele não tiver condições, entra o Neto Borges, que é um lateral bastante contestado e oferece muito espaço no sistema defensivo. Ele ofensivamente vai bem, na defesa vai mal. Ali eu aposto no meio de campo Bruno Gomes, que é o garoto que tem sido convocado para a seleção sub-20. Talvez ali com o Andrei, aí fica ali a dúvida, Marcos Júnior, Andrei, não sei, ou Léo Gil, que é o argentino. E aí, que eu acho que foi até uma época foi especulado no Inter, antes de fechar com o Vasco. Começou bem no Vasco, mas não tem ido bem agora. E Benítez, ali na armação. E ali no ataque, Pikachu, Cano e Thales Magno. Se não for o Thales Magno, vai o Gabriel Peck. Benítez, que é o cérebro desse time aí, né? É o cérebro desse time. Leandro Bess, último ou tá de bom tamanho? Não, eu prefiro, só um comentário sobre o que o Bruno falou. Eu preferia o Vasco partindo para cima do Inter do que esperando. O Sport esperou e a nossa experiência não foi das melhores. Então, sem o Patrick, né? Tomara que o Abel não invente o Lindoso, tomara, mas sabe como é que é, João? Daqui a pouco tem uma surpresinha. Mas, sinceramente, esperava o Vasco com uma postura mais ofensiva contra o Inter e não defensiva como o Bruno está esperando. Acho que pode ser um jogo mais complicado do que a gente imagina se for assim. Eu acho que é aquilo, né? Eu tô torcendo para uma mudança de postura, né? Do Inter jogar igual como jogou no Morumbi, né? O São Paulo vinha pressionado também de algumas derrotas seguidas, o Inter se fez valer disso e conseguiu uma vitória até tranquila com gol no começo, né? Agora vai depender do que o Inter for apresentar em São Januário, não tenho dúvida, um jogo muito difícil, mas a decisão do campeonato, tanto para o Inter como para o Vasco também, né? Por brigas opostas no Brasil. Bruno, prazer te ter aqui, bom trabalho, boa cobertura, sempre que quiser estamos à disposição aqui, né, para falar do Vasco da Gama e do Rio de Janeiro também. Obrigado, meus amigos, é um prazer estar falando com vocês, podem contar comigo quando vocês precisarem. Da mesma forma, obrigado, Bruno. Leandro Bess, nos vemos então, possivelmente domingo, para falar, projetar, né, no nosso meia hora, o confronto de Inter e Vasco em São Januário. Aproveita o carnaval, então, né? Já tem programação para carnaval, sábado vai botar um samba enredo, não sei, vai entrar num clima meio carioca. A pergunta é pro Bruno, porque eu não sou do carnaval, não, minha praia é outra. Aqui o prefeito Eduardo Paes falou que vai cortar tudo, então, carnaval esse ano aí. Eu tava vendo a transmissão, vai transmitir os desfiles
histórico. Antigos, né? Cara, prejuízo de 5 bilhões, né? O que a cidade vai deixar de arrecadar. Que loucura isso, cara. Mas já tá cheio de turista aqui na cidade. Ah, não. Desde a questão das proibições. E aí a PM baixando a borracha no pessoal que chegou a numerar, então, né? Certo. É isso aí. É, bem-vindo, turista. É isso aí. Qual é a escola de samba, Bruno? Tem a tua escola de samba ou não? Eu sou portelense, por causa do meu pai. Ah, meu pai era da região clássico. ali da Portela. É uma das escolas mais clássicas aí, por influência do meu pai. Sou portelense. Então, tá legal. bem. E que tem uma ligação com o Vasco muito grande a Portela também, né? Sim, Paulinho da Viola, né? Que é um grande portelense e um grande vascaíno. Muito bem. Então, não é a minha cor preferida, mas é uma baita escola também, né? Sempre... Mas tá bem. Feito, gente. Então, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação para ficar sabendo quando entra conteúdo novo aqui. Nos vemos domingo, no 30, né? Com muita atração também. Quem sabe a gente traz o nosso amuleto, né? Vamos conversar, ver o que a gente apronta por aqui. Nos vemos domingo, então. Bom jogo para nós. Aquele abraço.